começando o Pataro Cash. Hoje a gente vai falar das 7 armadilhas que transformam o seu escritório em um verdadeiro campo de batalha. E me diz aí, a rotina do seu escritório parece um campo de batalha? Clientes ansiosos, equipe perdida, você apagando incêndio o tempo inteiro. Se esse cenário te parece familiar, o episódio de hoje vai te dar um choque de realidade. Daqueles que, se você encarar de verdade, pode mudar o rumo totalmente da sua advocacia. E quem está aqui comigo é ele, que já viu de tudo nesse universo da gestão jurídica, Fred Pataro. E aí, Fred, tudo bem? Vamos começar direto ao ponto. Por que é tão comum ver escritório cheio de processo, cheio de atividade, mas completamente travado nos resultados? Olá, pessoal. Vamos lá para mais um episódio. Esse episódio hoje promete, hein? Essas 7 armadilhas eu mapeei aqui para trazer para vocês. É comum, Ariel, porque ainda tem uma cultura muito forte na advocacia, nesse nosso mundo, né, que a gente vive da advocacia, de confundir quantidade com qualidade, urgência do que é importante. Então nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Então tem muito advogado, por exemplo, que vê um crescimento onde há estagnação. Sim. Né? Ou então vai ali circulando em torno do próprio escritório e acaba não saindo do lugar, porque realmente fica apagando incêndios. Então, eu peguei e mapeei essas 7 principais armadilhas que você, advogado, hoje pode estar cometendo. Talvez uma ou mais delas, e se tiver, você vai poder falar com a gente aqui, ó, essa aí eu me reconheci nela. Fred, então vamos abrir essa caixa de Pandora, porque isso geralmente começa. Qual é o primeiro tropeço que leva o escritório para o caos? Primeiro que eu mapeei aqui para vocês é a falta de método, que a gente chama, a gente conversa muito sobre o excesso de achismo, né? Sim. Então isso está na mentalidade do advogado. Então a pessoa é até boa tecnicamente, é estudiosa, dedicada, mas aí quando ela vai tratar de gestão, ela quer ir no feeling, ela quer ir ali no improviso, né? Isso é muito comum. Sem ter, às vezes, da um gente método ver, para poder fazer. Da pessoa ir na intuição, o advogado ir na intuição ali. A gente vê muito, por exemplo, nas mentorias, a gente lida muito com isso. É claro que a gente trabalha para corrigir isso, né? Mas normalmente o pessoal mistura muito as fórmulas. Então hoje tem muito conteúdo chegando o tempo todo para os advogados. Então, falta de método, achismo é o primeiro problema. Vou dar um exemplo para você. A gente tem um caso muito específico de um grande amigo que ele tem um escritório com muito resultado, dá para ver isso, só que ele não consegue achar tempo, ele sempre acha que ele está atrás de todo mundo. Eu não consigo crescer e tudo. E é justamente pela mistura de fórmulas, né? Então, às vezes a pessoa, eu gosto muito de dar um exemplo do bolo, né? Às vezes você conhece a sua avó paterna, faz um bolo delicioso. Sim. E a avó materna também faz um bolo delicioso. E aí você pega a receita com as duas, mistura aquela receita e faz um bolo. Não quer dizer que vai sair um bolo bom. Pode sair um bolo horrível. Então hoje isso é muito comum. Então você está seguindo ali um método, né? Então você está seguindo um método ali, aí vem um Reels ali no Instagram, você vai lá e aplica aquilo. Você acabou de mudar a forma de fazer. Aí às vezes não espera nem dar resultado aquilo que você estava fazendo. Não espera. Você já muda, aí nada dá certo. E aí, quando esse padrão ele não existe, né? Quando você sai de um padrão que você ali lutou para ter, é normal que outros sintomas, né, outros efeitos colaterais surjam. Né? Fred, me conta aí então, qual que vai ser a segunda armadilha aí no seu ponto de vista? Segunda armadilha mais comum, gestão por urgência e não por rotina. A gente já vivenciou isso. Sim, né? muito. Então é muito comum a gente ver isso em todos os escritórios, né? Claro que a gente aprendeu no erro lá atrás, então tem muitos anos que a gente vem aplicando isso, mas acontece de a gente talvez ver ali e falar, ô Arielle, cuidado que a gente está naquela armadilha da gestão por urgência. O que é gestão por urgência? Inclusive é o que eu chamo de retrato do caos, tá, pessoal? O escritório ele para de funcionar por rotina, aquele padrão que a gente criou, aquela engrenagem que a gente criou toda certinha. Vou dar um exemplo prático que aconteceu essa semana. Então, por exemplo, não é incomum, pessoal, vocês verem escritórios que têm um padrão, que tem um fluxo bem definido, que é tudo integradinho, que funciona bonitinho, mas que, hora ou outra, vez ou outra, ele está ali funcionando, apagando incêndio, né? Fazendo essa gestão por urgência e não por rotina. Só que quando você sabe que isso existe, é muito mais fácil, é muito mais simples você ir lá e corrigir. Eu vou dar um exemplo. A gente sempre trabalhou
com checklist. Né? Então, por exemplo, a gente tem um checklist para receber RPV. Sim. E essa semana aconteceu, né? Eu fui em um determinado banco em BH, porque é o seguinte, a gente estava em algumas agências, quem é advogado previdenciarista vai entender o que eu estou falando, em várias agências eles começam a inventar regras próprias, né? Para o pagamento da RPV, ali, do precatório, seja qual for a sua área, você vai entender isso. Às vezes pede um documento que não pedia antes. Que não pedia, o mesmo banco. Então, um exemplo, forma. Caixa Econômica Federal, pede A, B, C e D. E amanhã já não pede mais. E aí você vai entrando naquele looping ali que você vai deixando acontecer, você vai conseguindo receber, mas com um prazo maior, e vai deixando aquilo passar. Vai tolerando a forma. Vai tolerando. E aí o que a gente fez? Falei, olha, vamos dar um basta nisso, que a gente já está com uma inadimplência aqui alta, acima de 6 dígitos quase, de inadimplência. Por que essa inadimplência? Aí a gente mapeou e a gente viu que a inadimplência vem de o não recebimento da RPV no tempo certo, estava ocasionando, quem é previdenciarista vai entender o que eu estou falando, estava ocasionando algumas inadimplências que são totalmente sanáveis se você conseguir receber, porque o advogado é obrigado a prestar conta. Então o advogado vai passar a parte para o cliente, até porque é obrigação, né? Passar a parte para o cliente. E o contrário nem sempre acontece. Então, a gente mapeando isso, olha só a gestão por urgência e não por rotina. A gente tinha uma gestão que dava para a gente ali todo um trabalho organizado, aquilo tudo. Peguei e fui em uma outra agência que eu falei, pô, essa agência eu mapeei com meus alunos, essa agência aqui de Belo Horizonte, ela paga com mais facilidade. Quando eu cheguei na agência, é um trabalho que já estava delegado para a equipe. Quando eu cheguei na agência, eu quis ir pessoalmente para poder organizar isso. Cadê o checklist? Então a pessoa me pedia um documento, eu tinha que pegar no meio de um monte de RPV, a pessoa me pedia outro documento, porque aí não era função minha, aí era função de quem estava organizando aquilo ali, né, da equipe. Então quando eu cheguei não estava, por quê? Já era aquela entrou no automático de deixar a coisa acontecer e ia apagando o incêndio ali. E escritório ele não funciona por rotina dessa forma, não funciona. Ele não funciona apagando incêndio. Você só organiza isso tendo agenda para tudo. Então, por exemplo, cliente reclamando, processo parado, tudo isso é gestão por urgência e não por rotina. Você não cria aquela rotina que a gente tinha, né? Por exemplo, a gente fazia o checklist, então a pessoa pegava ali, coisa básica, pessoal, coisa básica, né? Então vamos lá. A agência que exige mais. RG. Geralmente é o Banco do Brasil, CPF, né? Que mais? Certidão narratória que você tira, tal lugar. 3, procuração, e aí você vai listando aquilo ali, você tem tudo. A pessoa que vai preparar aquela documentação, ela tem o trabalho de fazer um X. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. E grampear isso na RPV. É esse o trabalho, mas nenhum outro trabalho. Isso é um trabalho organizado. Você não vai precisar trabalhar correndo, você não vai precisar chegar num banco, por exemplo, e acontecer o que aconteceu comigo. De pegar um documento e... Cadê a certidão narratória? Estava no meio da outra. Não, tem que estar grampeada no João da Silva. Então está aqui o documento de João da Silva. Quem que está recebendo aquele documento? É a atendente Luciana. Tudo isso, pessoal, já tem que estar documentado, já tem que estar organizado para que você não perca tempo. Né? Então, se você não tem um checklist para isso, o que dá? Falha, retrabalho, ansiedade, problema de organização. Eu virei para a própria atendente da Caixa e falei com ela, eu no seu lugar não pagaria esse RPV. Tá muito estranho isso aqui. O próprio recebedor da RPV não sabe onde está o documento, não sabe. Sim, então, assim, foi uma lição para a equipe, foi uma lição para a própria Arielle, que era responsável chefe por isso aqui, né, Arielle? Então, assim... Porque mesmo um escritório organizado, mesmo um escritório também tem problemas. A diferença é que a gente corrige muito rapidamente. Né? Então a gente não fica ali remoendo, a gente corrige muito rapidamente. Então é uma armadilha você fazer uma gestão por urgência e não por rotina. Então é uma armadilha. Ô Fred, agora me fala. E quando o escritório até tem equipe, mas nada muda? Aonde que está o erro nesse ponto? Então, aí é outra armadilha também, que esse é básico, esse é um erro básico. É uma equipe sem clareza no que tem para fazer. É uma equipe
que não tem as funções ali determinadas. Aqui a gente trabalha com o que a gente chama de RCF, responsabilidade-chave por função, que nada mais é que você detalhar. Por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar da EPV, né? Quem que é o responsável por... vou ter que expor o Mário aqui. Quem que é o responsável por gerar a documentação da EPV? É o Mário? Então tá ok. Eu não sei nem se esse exemplo era o Mário, não sei quem delega, então vamos supor o Mário. Beleza. Se o Mário é o responsável pela EPV, ele sabe exatamente, ele tem certeza que ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Quais os documentos que precisam, quando que esses documentos devem chegar, em quem. Geralmente eu faço assim, eu que tiro os documentos lá no sistema e já crio a tarefa com tudo detalhado. Qual banco a pessoa tem que ir, qual banco ele tem que ir, Sim. o que vai ser sacado e todos os documentos estão lá. Então a função dele é só realmente imprimir e organizar. E essa terceira armadilha, que é a falta de clareza para os funcionários, o que acontece? Todo mundo faz tudo. Sim. Então, há muitos escritórios que eu pego para mentorar, pessoal, todo mundo faz tudo. Ninguém é dono de nada. Então, por exemplo, não sei se essa situação vai ser familiar para você que está assistindo ou está nos escutando pelo Spotify, é muito comum um funcionário, uma funcionária, por exemplo, vira para você, dono, ou supervisor, ou controller de um escritório, vira e fala, tá aí a petição que eu fiz, confere fazendo favor. Quando ele fala isso e passa para você, isso é um clássico, tá? Você acabou de avalizar o trabalho dele. Amanhã, se tiver algum problema, isso acontece em todo escritório, e você for corrigir esse peticionante, por exemplo, ele vai virar e falar assim, não, mas você falou que estava tudo bem. Então ele acabou de passar a responsabilidade para você e você avalizou. Você acabou de dar o aval ali, ó, tá tudo certo. Por isso que eu sou contra revisão de petição, é por isso que eu sou contra revisão de qualquer tipo de trabalho. Quando você tem função clara, quando você não cai nessa armadilha, você tem funções delimitadas para cada pessoa e treina essas pessoas, obviamente, e delega falando com a pessoa o que você espera daquela atividade, o que vai estar bom se ela te entregar, o que não vai estar bom se ela não te entregar. Quando você explica isso para o seu funcionário, você não tem que revisar. Ele é responsável pela tarefa que ele está te entregando. Até porque quando você contrata a pessoa e coloca ela naquele cargo, espera-se que ela tenha a responsabilidade de fazer aquilo bem feito. Exato. E aí o que acontece? O gestor do escritório, seja o dono, ou você, por exemplo, que é gestora hoje, tem várias pessoas que você comanda, você acaba virando, o termo, não tem outro termo, você acaba virando babá de equipe. Sim. Entende? Você acaba virando, porque o tempo inteiro você está resolvendo vários problemas que não são os que são definidos no seu RCF, na sua responsabilidade-chave. Essa talvez, pessoal, seja uma das maiores armadilhas que um advogado pode cair nela, tá? Uma das maiores. E olha, você aprende muito quando você assume que você não é melhor em tudo que você faz. Vai ter gente no seu escritório que é melhor que você em várias pequenas atividades. Sim. Né? A gente recebeu um convite para participar de um programa na imprensa, que é um programa, aqui em Minas, talvez, um dos programas mais de maior audiência. Né? E aí, se eu deixasse, por exemplo, o ego falar, eu ia pegar esse programa para fazer. Só que você hoje é muito melhor nesse tema e nesse público desse programa do que eu, para falar. Então, automaticamente, isso é uma responsabilidade-chave da Arielle. Então, eu nem cogitei fazer o programa. Eu já virei correndo até o risco de perder, que a pessoa me procurou. Sim. Falei, olha, aqui quem faz melhor que eu é a minha sócia e tudo. Expliquei, essa é uma responsabilidade dela. Enfim, e eu não negocio isso, entende? Porque o escritório, ele tem as responsabilidades de cada um. Então não caia nessa, tá? Não caiam nessa. Vocês precisam realmente definir a função de cada um no escritório de vocês. E, Arielle, é bom frisar bem, porque essa é uma armadilha muito comum de ver nas mentorias. Dentro dessa própria armadilha, onde a pessoa cai muito, é tentar ficar adaptando o escritório à vontade dos funcionários, ou da sócia, ou do sócio, e não pode ser assim. Né? Vontade ou perfil. A responsabilidade de chave é da função, não é da pessoa, não é RCP, é RCF. A responsabilidade de chave é da função. Então, a função de, por exemplo, documentarista, a função dele tem lá, ó, a sua função você precisa cobrar o documento. Como que você faz para cobrar uma documentação? É só mandar uma mensagem no WhatsApp? Não. Você precisa envolver naquilo ali, ajudar a pessoa. Precisa entender o porquê que o cliente não conseguiu o documento. Normalmente, no pessoal que trabalha com LOAS, por exemplo, os advogados que trabalham com LOAS,
Muita gente tem muita dificuldade. Pô, eu consigo captar, mas muito processo meu fica parado. E aí quando eu vou ver é o CAD único. Não consigo CAD único, não consigo laudo. Mas por quê? Lá na responsabilidade-chave da função do seu documentarista, Fred, mas eu vou ter uma pessoa só para olhar o documento? Se você está começando, você vai pegar uma das pessoas que trabalha para você, ou vai pôr um estagiário, ou vai ser você mesmo. Mas na responsabilidade-chave dessa função, que pode estar com você, que é dono, vai ter lá que você precisa ajudar o seu cliente a conseguir aquele documento. Não é só mandar um WhatsApp faltando o CAD único, faltando o laudo médico. A gente pede para poder ligar, e eles têm dado muito resultado. A gente liga no CRAS para poder fazer o agendamento, para tentar entender o porquê a pessoa não conseguiu fazer, e assim, 90% dos casos é resolvido. E tem que ter a pessoa que tem essa responsabilidade-chave. Sim. Fred, mas então só essa pessoa, se ela estiver de férias, responsabilidade-chave é dela. Mas se ela sair, ela pode sim nomear. Olha, o Mário, por exemplo, pode virar e falar: ô Duda, enquanto eu estou de férias, eu preciso que você faça isso aqui. Minha responsabilidade é essa, você vai dar conta para mim e tudo. Então você vai dar liberdade para a sua equipe poder também repassar aquela responsabilidade. Presta atenção. Eventualmente. Ela não pode ter autonomia para agora eu estou delegando a minha responsabilidade-chave para outra. Não é assim. Tá bom? Mas eu acho que é uma das armadilhas que mais derrubam o escritório. Sim. Fred, agora um ponto delicado: atrair cliente. Tem muita gente que acha que é só postar e esperar. E o que você acha disso? Muito comum também. E aí a nossa quarta armadilha, que é a prospecção feita no improviso. Tá? É a famosa esperança como estratégia, né? Posta quando dá, responde quando lembra, investe em tráfego quando está desesperado. Isso, pessoal, isso não é estratégia, isso é improviso. Tá? Eu lido com isso todo santo dia. E esse hoje é um dos maiores ralos de dinheiro que tem na advocacia. Por quê? Toda hora você que é advogado, você que é dono, você que é advogada, dona de escritório de advocacia, toda hora cai no seu Instagram alguém falando que prospectar é simples, é fácil, é só você fazer isso, fazer aquilo. E aí você já começa amanhã. É muito comum nas minhas mentorias, eu faço um alinhamento, né, de expectativa, eu explico isso para os alunos, né, para vários mentorados, mas muitos deles, às vezes, por um excesso de conteúdo ali que chega para ele todo dia no Instagram e tudo, então ele não filtra. E acaba fazendo o seguinte: entra na mentoria e já contrata gestor de tráfego. Só que sem não saber nem atender ainda, recepcionar esses vídeos. Isso, e a gente vai gravar um episódio específico para isso. Eu vou até pedir para colocar no final desse, a gente vai colocar qual é esse episódio do tráfego. Ele vai elucidar muito isso, porque esse é um problema muito grande. Tem acontecido muito, muitos advogados estão perdendo muita grana com isso. A prospecção é feita no improviso. Ela ou pega ali, tem muita gente que compra aqueles packs de postagens e acha que vai prospectar com isso. Não vai gastar dinheiro, tempo. Tem muita gente que acha que prospectar é gravar um conteúdo sem intuição nenhuma, sem intenção, sem intenção, sem estratégia nenhuma. Acha que vai prospectar, até vai conseguir uma coisa ou outra, mas não é isso também que dá. E aí gera ansiedade, gera perda de tempo, perda de dinheiro. E o principal são esses exemplos. Vou dar um exemplo para vocês que é muito comum, que eu comecei a falar no início da resposta aqui para a Arielle, que é aquele advogado que entra na mentoria, seja na minha ou seja de outros mentores, e já contrata um gestor de tráfego. E normalmente a gente sabe que é um erro, porque, sei lá, alguns meses, semanas depois já começa: Fred, olha só, essa empresa de gestão de tráfego que você indica é muito ruim. Olha só, não consegui prospectar ninguém ainda, já gastei não sei quantos mil, fulano falou que eu ia prospectar, e tem todo um efeito colateral que vem disso. Às vezes o criativo não está atrativo, às vezes o comercial que não está fechando, às vezes o seu público-alvo, você está falando de uma forma que não engaja com o seu público-alvo. Então, por exemplo, eu tenho alunos que investem muito alto em tráfego pago, e não tem nenhum Instagram direito ali abastecido no dia a dia, e funciona, mas aí tem uma estratégia específica para isso. Tenho alunos que são 100% no orgânico, prospecta menos, mas estão extremamente satisfeitos. Sim. Tem uma vocação muito grande ali para engajar, para atrair o público ali através do orgânico, mesmo do marketing orgânico, e conseguem, mas tem também uma estratégia para isso. Como eu tenho alunos que investem alto em tráfego e prospectam pouco,
e aí a gente está criando a estratégia para a pessoa entender onde está o erro dela, né? E é por isso que a gente sempre fala, e aí, Irene, eu vou até abrir uma deixa aqui, se você está passando por isso, se você fatura acima de 10 mil reais, vai ter um link em algum lugar dessa tela aqui, vai lá, preenche esse link, é gratuito, a gente dá um diagnóstico para você gratuitamente, tá? E esse diagnóstico vai mapear onde está o seu erro. Esse diagnóstico é gratuito para advogados que faturam a partir de 10 mil reais por mês. Se é o seu caso, vai ter um link em algum lugar dessa tela, corre lá e participa que você vai ganhar esse diagnóstico. É bem interessante que você vai ver que às vezes o erro está num ajuste. Eu tenho um amigo, o Luiz, ele me falava muito isso. Falava, às vezes, o difícil não é apertar o parafuso, é saber qual parafuso você tem que apertar. Uhum. Entendeu? Então, o apertar o parafuso é o mais simples. Sim. Né? E o diagnóstico, ele te fala qual é esse parafuso, né, que você deve apertar ali. Já que a gente está falando, né, de prospecção, vamos lá. Então, quando o cliente ele fecha o contrato com você, mas aí ele vira um poço de ansiedade, qual a armadilha que existe aí? Essa a gente caiu muito nela já. Já. Mas hoje, graças a Deus, não tem nenhum cliente assim mais não, viu, gente? Mas a gente já teve, tá? É o cliente mimado. Só que o cliente mimado, na verdade, é culpa nossa. É culpa do advogado, é o cliente mal atendido. O que é o cliente mal atendido? Normalmente é o advogado que quer agradar todo mundo. Ó, todo dia eu recebo alguém falando disso. Ah, mas eu não aguento mais, eu não tenho tempo, porque eu tenho que ficar respondendo cliente o tempo todo. Mas é o advogado que quer agradar todo mundo, quer responder rápido, quer achar que tem que responder rápido, pessoal. Ok, se você já tem uma equipe maior, se você já tem, isso é muito bom, se você tem equipe para isso. Quando você não tem, você precisa criar uma rotina ali, mais uma vez entra naquela outra armadilha que eu falei. Porque se você precisa criar uma rotina ali, para você responder num determinado momento, que é o momento que você vai dar atenção total para o cliente. Porque também responder rápido não quer dizer que você está respondendo direito. Sim. Tá? E aí que é o problema. É o cliente que ele é mimado, porque ele recebe a resposta rápida, mas ele é mal atendido. Porque você está correndo... Eu peguei vários suportes de vários serviços dessa forma. Você tinha uma resposta rápida, mas não resolvia esse problema. Exato. Não adianta nada. O cliente fica inseguro, então ele recebe uma atenção, mas é uma atenção que... Eu ficava com raiva. Me respondia rápido, mas não resolvia o problema. Não resolve. É uma atenção que é uma atenção mentirosa, sabe? A sensação é que o serviço é ruim, que eles colocaram uma pessoa mal preparada para poder atender. Exato. Mal preparado. E você está mimando o seu cliente, porque ele está acostumado. Quem aqui já, não sei se você vai se familiarizar com ele, mas quem aqui já não recebeu aquele cliente que começa a reclamar de você porque você demorou a responder? Olha só, e não é só com cliente não, a gente pode fazer uma analogia aqui, meu irmão vai me matar, mas outro dia eu tive que mandar um áudio para ele e falar, cara, você está tão mal acostumado que se eu demorar 10 minutos para te responder, você começa a me xingar. Nossa, sabe? Você me pergunta alguma coisa e fala, você está me deixando no vácuo, que não sei o quê. Porque a pessoa parte do pressuposto que você está o dia inteiro. Não ele, né? Todo mundo. Hoje em dia, todo mundo tem alguém que está assim. Parte do pressuposto que você está aqui o dia inteiro. Estou esperando a Arielle mandar uma mensagem. Opa, Arielle mandou uma mensagem. Aí eu vou responder. E não, pô, você tem vida, você está trabalhando, você está fazendo outras coisas. E é muito comum. E a culpa não é do meu irmão, ou do meu cliente, ou de quem quer que seja. A culpa é minha. Sim. Entende? Porque eu vou lá no WhatsApp e respondo ali com... Cara, você me manda uma mensagem, eu ali de 20 em 20 minutos paro e vou lá e respondo, tal, principalmente quando é algum familiar próximo, pode ser alguma coisa urgente. Sim. Só que chega um ponto que você fala assim, se eu continuar fazendo, você vai ver que você vai ficando improdutivo. Sabe aquela sensação que você ficou o dia inteiro trabalhando e no final do dia você não fez nada? É exatamente a sensação de quem fica muito no WhatsApp. Sim. É exatamente a sensação de quem fica rolando Reels. É exatamente a sensação de quem fica na Netflix, vendo filme todo dia, série. O dia passa e você não fez nada. Você quer uma dica? Até fugindo um pouco, mas o podcast é para isso. Você quer uma dica poderosa para aumentar a sua produtividade? Para de ver série. Eu já parei, você já me falou isso há um tempão atrás, eu não tenho nenhuma série. Série é viciante, quem não gosta? Pô, La Casa de Papel, por exemplo, é o único que eu abro a sessão. Se vier de novo, eu vou ver o novo. Tô doido para sair já. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, você sai de uma série entre outra. Outro dia eu tava conversando com meu tio, e ele me contou de uma série que tem mais de 1000 episódios, não sei o que. Eu falei, cara, como é que você assistiu isso? Você já parou para pensar que se você tivesse escutado 1000 podcasts, você estava faturando pelo menos 10 vezes o que você fatura hoje, de tanto que você teria aprendido, dependendo do podcast também, né? Não pode ser um podcast de série. Então, você já teria aprendido tanta coisa que você já teria faturando 10 vezes mais, produzindo
10 vezes mais com 10 vezes menos o tempo que você gasta hoje. Mas essa dica sua é muito boa, não só para o trabalho, mas também, às vezes, para a vida pessoal. Chega um final de semana, não vou na casa, não vou fazer uma coisa, não vou na casa de um parente, não vou ficar aqui vendo minha série. Você acaba ficando viciado naquilo e até o seu lado pessoal ali, social, já fica mais isolado. Exatamente. Fred, e tem um outro tipo de advogado, espero que hoje em dia não tenha muito, mas ainda pode ser que tenha. É aquele super dedicado, mas vive cuidando de detalhe estético do Instagram, paleta de cor. Qual que é o problema com isso? Esse aí é o que eu mapeei, é a nossa 6ª armadilha, tá, pessoal? 6 de 7. Foco no que brilha e não foco no que importa. Isso é fuga, né? Isso aí os psicólogos vão poder falar melhor, mas isso é fuga no que é difícil, né? Sim. Então ele sai do que exige decisão e fica mais no que mexe com o ego dele. Eu dei um exemplo e vou repetir esse exemplo aqui, né? Do exemplo da rádio da grande rádio aqui do estado de Minas, que a gente recebeu um convite para participar, né? E automaticamente, como eu não ponho foco no que brilha, eu ponho foco no que importa, automaticamente eu vi esse programa específico, um dos programas de maior audiência que tem na rádio em Minas, talvez no Brasil. Esse programa específico não é para mim, esse programa específico é para a Arielle. Então eu falei, o que eu falei com você hoje antes do podcast? Arielle, você que vai fazer esse programa, porque é o público do nosso escritório, não é o meu público, é o público do nosso escritório. Então é muito mais interessante que você vá do que eu. Então, se eu pegasse o ego ali, quem não quer participar de um programa, né, um programa que dá uma projeção, um programa que eleva o nome. Eu, por exemplo, que estou sempre eu preciso, né, por exemplo, eu trabalho com mentorias também, eu tenho empresa de treinamentos e tenho a Batalha Advogados. Para minha empresa de treinamentos, eu aparecer nesse grande meio de imprensa é interessante. Sim. Só que para o meu escritório é muito mais interessante que você. É mais o público da rádio, o público do escritório, né? Do escritório, é muito mais interessante. Mas concorda que se eu deixasse o ego aparecer, para mim seria interessante. Porque eu poderia pegar um corte lá, essa rádio também tem YouTube, milhões de visualizações, poderia pegar o corte que eu estou aparecendo ali e colocar. Mas aí eu estou pensando em mim e não estou pensando no escritório. Estou pensando no meu negócio, que é o meu escritório. E é importante, pessoal, foco no que brilha e não no que importa, exatamente isso. Olha o que eu estou falando com você, que é o meu público de mentoria, para treinamento. Eu estou te falando, em outras palavras, estou falando. O meu foco é no escritório. Por quê? Eu ensino o que dá resultado para mim na prática. Eu vivo do escritório. É diferente, por exemplo, se o meu foco fosse 100% ficar só em mentoria, e aí eu estaria ensinando algo que era só teoria. Então, o que eu ensino na minha mentoria é o que eu vivo no meu dia a dia, né? Então, é o que eu estou dizendo para vocês. O foco de vocês tem que ser no escritório de vocês. O que tem que gerar renda para a casa de vocês, que precisa perdurar na falta de vocês, o que tem que funcionar mesmo na sua ausência, é o seu escritório. Um negócio que dependa 100% de você é um negócio com prazo determinado. Entende? Sim. Fred, agora aquela que é mais dolorosa. Quando o próprio dono do escritório vira o gargalo. O que acontece? Eu deixei essa por último, essa 7ª e última armadilha, é o que eu chamo de gestor cansado, desorganizado e improdutivo, tá? Esse é o retrato do escritório que depende 100% da força do dono, né? No episódio que a gente falou da minha mudança, eu falo muito sobre isso, né? Eu mostro na prática, estou indo para uma outra cidade distante da matriz, então o escritório continua funcionando normalmente, talvez até melhor, porque as rotinas elas precisam ser até mais, vamos dizer, metódicas do que se eu tivesse presente. Porque quando a gente está presente, a gente tem a mania de deixar para depois, toda a gente é ser humano, todo mundo faz isso, né? E aí acaba dando aquele cansaço, a gente começa a apagar incêndio o tempo todo, a gente começa a viver no limite, né? O que acontece, pessoal? No limite, todo mundo vai passar um período com isso, mesmo quem é um excelente gestor. Todo mundo vai ter períodos. Por exemplo, a gente está atravessando um período aqui, a gente perdeu um funcionário, a gente está modificando alguns fluxos, porque a gente está trazendo muita automação para dentro do escritório. Então é um período que a gente está trabalhando no limite. Não vamos mentir para a audiência aqui. Sim. A gente não está trabalhando 2 horas por dia, 3 horas. Não, a gente está trabalhando no limite. Tem dia que a gente está trabalhando. Ontem
parei de trabalhar às 9 horas da noite. Sim. Vou mentir. Mas isso é provisório. Isso é provisório. Então, tem etapas que a gente precisa ser feito. Só que eu não fico executando tudo, carregando tudo, né? Eu divido aquilo ali, eu treino, eu aproveito esse tempo para treinar, principalmente você, e você faz o mesmo com o pessoal, justamente para a gente não ter aqui no escritório esse gestor cansado, esse gestor desorganizado, esse gestor improdutivo. E aí entra a dica mais importante, pessoal, principalmente para você que é dona de escritório de advocacia, e para os funcionários também. Hoje aqui no escritório, a gente determinou, é algo que gera polêmica, mas aqui eu honestamente estou aqui para ensinar o que dá certo para mim. É algo que gera polêmica, mas aqui no escritório é algo que eu entendo que é primordial. Exercício físico. Rotina de exercício físico para os funcionários. A gente sabe, experimenta fazer um exercício físico e ir trabalhar. E experimenta não fazer o exercício físico e ir trabalhar. O segundo dá muito mais trabalho, você não fazer. Então, o que eu estou fazendo para isso, né? A gente vai disponibilizar a academia para os funcionários, a gente está proporcionando tudo isso para que os funcionários também consigam ter uma rotina mais produtiva, não pensando na produtividade ali de trabalho apenas, produtiva mentalmente também. Uma pessoa que faz exercício físico diário, ela pensa muito melhor. A energia é outra, o humor é outro. Isso contamina a equipe, isso contamina para o bem. Contamina a equipe, contamina o escritório, tudo para o lado bom, para o lado positivo. Então eu entendo que, o escritório é meu, eu tenho poder de escolha. Então eu vou escolher sempre no meu escritório, priorizar quem também valoriza isso. Sim. Porque eu sei, eu sou prova viva da diferença que faz na vida de um gestor, de um trabalhador, seja quem for. Eu, em 2000, para quem começou a me seguir há pouco tempo, 31 de janeiro de 2023, eu resolvi mudar a minha vida completamente. De lá para cá, eu perdi aproximadamente 20 quilos, tenho uma rotina de exercício físico diária que me permite... A minha vida mudou completamente. Completamente. E aí eu não estou falando da questão... O resto vem por tabela, financeiro, tudo isso melhora. Porque você acaba sendo mais produtivo você acaba tendo mais tempo você acaba fazendo mais negócios, fazendo o seu negócio prosperar muito mais. Então eu sei, dá trabalho as duas coisas, fazer o exercício dá trabalho e não fazer o exercício também dá trabalho. Você tem que escolher qual que você quer. Sim. E aqui no escritório eu decidi, né? Eu sei que eu não posso colocar, né, requisitos de contratação e tudo, mas eu tenho poder de escolha, o escritório é meu e no meu poder de escolha eu sempre vou escolher a pessoa que entende que a saúde física dele, a saúde mental dele é importante. Porque se ele não dá valor para a saúde física, para a saúde mental dele, você acha mesmo que vai dar valor para o trabalho? Sim. Não vai. Vai só cumprir tabela. Fred, depois de todas essas armadilhas que nós falamos aqui, ainda tem saída? Tem. Mas tem sim, tem saída, né? A gente, inclusive, trabalha essa saída nas mentorias, é claro que tem, né? Mas não tem fórmula mágica. E aí que tá. Tem que parar de procurar fórmula mágica. No nosso método, a gente trabalha hoje 4 pilares. 4 pilares. Pessoas, processos, tecnologia e automação. Todo escritório hoje, é claro, cada um desses pilares vão se desmembrar, né, em diversas outras fases. Mas você, com um método, trabalhando esses 4 pilares, não tem advogado ou advogada no mundo que não vai ter resultado. Isso eu garanto. Por quê? Se você seguir esses pilares, qualquer empresa que seguir, não só advogado, seguir esses pilares hoje, nós estamos no melhor momento para se prosperar. Seja intraempreendendo, como por exemplo é o que você fez aqui no escritório, seja empreendendo, que é o que eu faço todos os dias da minha vida, eu gosto muito disso. E aí é importante, né? É importante a pessoa se conhecer, né? Se conhecer, porque senão fica parecendo também que é simples, que é fácil, desculpa. Sim. Porque simples até mas não é fácil, né? Então, é mentira aquela pessoa que fala que trabalha 2 horas, 3 horas por dia, tem até um livro, né? Trabalho 4 horas por dia, enriquecimento. Não é assim. A pessoa que é empreendedora, ela respira empreendedorismo e passa por vários fatores, que eu posso citar um para você aqui, para você que está me ouvindo, para você que está nos assistindo no YouTube ou nos escutando no Spotify. Que é determinante. Olha só que interessante. A pessoa que você escolhe para viver com ela. Sim. Seu marido, sua esposa, determinante para o seu resultado. Com certeza. Porque empreender demanda desgaste, demanda estresse, demanda tudo isso, principalmente no início.
principalmente no início. Demanda dedicação. Então tem dias, por exemplo, que a Júlia tentando conversar comigo e eu tô no celular, conectado, porque eu tô resolvendo algum problema que precisa ser resolvido. Sim. Não tem outra forma. Agora, o momento que eu tô com ela, eu tô 100% também. A gente tem mais tempo, a gente tem mais disponibilidade financeira para poder viver a vida que a gente quer. Tudo isso. Mas tem um preço para pagar. Tem um preço para pagar. Então, a pessoa que você escolhe, se ficar os dois disputando, quem tá mais cansado, quem tá trazendo mais grana... Se a pessoa não entende se a pessoa não entender, é não vai para frente. Então, tem prazo para acabar. Então, você que tá me escutando, presta atenção nisso, hein? Dica do tio Fred. A pessoa que você escolhe para viver com você o resto da sua vida é determinante para o seu sucesso ou para o seu fracasso. Com certeza. E pessoal, vocês não precisam fazer nada sozinhos, nem reinventar a roda, porque existe método, existe caminho e existe uma comunidade de gente que já saiu desse caos. Sim, o pessoal que está aí nos assistindo fala assim, tá, Fred, mas e aí, que método é esse? Como que eu participo? Mais uma vez, eu vou deixar para vocês aqui um link, em algum lugar dessa tela, seja no Spotify, no YouTube, no Instagram, vai ter um link para você entrar. Se você fatura a partir de R$10 mil por mês, você vai entrar nesse link e vai ganhar um diagnóstico. Eu vou fazer esse diagnóstico do seu escritório. Você vai responder algumas perguntinhas ali, eu vou te dar esse diagnóstico, tá? E se fizer sentido para você, a gente continua segurando a sua mão para te ensinar o caminho aí, te dar o caminho das pedras, o caminho que a gente já enfrentou, já perdi muita grana, já perdi muito tempo, mas hoje a gente tem uma fórmula, tem vários alunos, né, centenas de alunos, inclusive ativos na nossa comunidade, que aplicam no dia a dia e tem muito resultado. Se você quiser participar gratuitamente, é só preencher o diagnóstico, tá bom? E claro, pessoal, já compartilha esse episódio com um colega que está vivendo esse caos. Às vezes ele está só precisando ouvir isso que foi dito aqui para poder iniciar uma mudança. E segue o canal para poder não perder os próximos episódios. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.